Em 1949, um povo inteiro simplesmente desapareceu dos registros oficiais brasileiros. Nas profundezas da Amazônia rondoniense, onde o rio São Miguel serpenteia entre a vegetação densa e os segredos da floresta, aconteceu um dos genocídios mais silenciosos e cruéis da história do Brasil. Não houve bombardeios, não houve campos de concentração, não houve câmaras de gás. O que houve foi algo muito mais sutil e, por isso mesmo, muito mais perverso. A extinção programada de todo um povo através da burocracia, da negligência e da ganância humana. Era o ano de 1919, quando o Marechal Cândido Rondon, o mesmo homem que deu nome ao estado de Rondônia, estabeleceu o posto indígena 3 de Maio nas margens do rio Manuel Correia. Sua missão era nobre, pelo menos no papel: proteger e integrar os índios Puru-Borá à sociedade brasileira. Uma área circular com um raio de 2 léguas, aproximadamente 67.600 hectares, foi demarcada especialmente para eles. Era uma terra rica, fértil, onde aquele povo vivia há centenas de anos, pescando, caçando, plantando e mantendo vivas suas tradições ancestrais. Os Puru-Borá eram um povo pacífico, falavam sua própria língua, tinham seus rituais sagrados, suas danças, seus mitos e suas crenças. As mulheres teciam cestas com perfeição artística. Os homens conheciam cada trilha da floresta, cada som dos animais, cada segredo das plantas medicinais. Eram aproximadamente 600 pessoas quando Rondon chegou. 600 almas que não imaginavam que estavam prestes a viver um pesadelo que duraria 3 décadas. O posto 3 de Maio deveria ser um local de proteção. Na prática, tornou-se uma armadilha mortal. José Félix do Nascimento foi nomeado chefe do posto e, sob sua administração, começou um processo sistemático que hoje só pode ser chamado pelo seu nome verdadeiro: genocídio cultural e físico. Primeiro vieram as doenças: sarampo, gripe, beriberi, enfermidades que os corpos indígenas não conheciam, trazidas pelos homens brancos que chegavam cada vez em maior número. Não havia médicos no posto, não havia remédios adequados, não havia sequer a compreensão básica de como tratar essas epidemias. Os Puru-Borá começaram a morrer às dezenas, depois às centenas, mas as doenças eram apenas o começo da tragédia. A região estava passando por um boom da borracha e os seringalistas precisavam de mão de obra. Os índios Puru-Borá, fragilizados pelas epidemias e pela desestruturação de seu modo de vida, foram sendo gradativamente forçados ao trabalho nos seringais. Não eram empregados, eram escravos de fato, trabalhando em condições desumanas, longe de suas famílias, perdendo pouco a pouco a conexão com sua terra e sua cultura. E então aconteceu algo que ainda hoje causa arrepios quando documentado. O próprio Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, começou a oferecer sistematicamente as mulheres indígenas órfãs como esposas para os seringueiros brancos. Não eram casamentos, eram transações comerciais disfarçadas de política de integração. As jovens Puru-Borá eram literalmente vendidas ou entregues para homens que não conheciam, que não falavam sua língua, que desprezavam sua cultura. O uso da língua Puru-Borá foi proibido nas famílias mistas que se formaram. As crianças cresciam falando português, ignorando completamente suas raízes ancestrais. Em uma única geração, centenas de anos de tradição oral começaram a se esvair como fumaça na floresta. Entre 1920 e 1940, a população Puru-Borá despencou de 600 para apenas 150 pessoas. Em 1949, quando José Félix do Nascimento morreu, os sobreviventes se dispersaram pela região em busca de trabalho e melhores condições de vida. O posto 3 de Maio foi abandonado. E então, no final da década de 1940, a FUNAI tomou uma decisão administrativa que selou o destino daquele povo, declarou oficialmente a etnia Puru-Borá como extinta.
Com uma simples assinatura em um documento oficial, 600 vidas se transformaram em zero. Um povo inteiro foi apagado da existência legal. Não existiam mais índios Puruborá no Brasil. Nunca mais existiram. Pelo menos era isso que diziam os papéis. Mas será que um povo realmente pode desaparecer assim, com uma simples canetada? Será que não sobrou ninguém em algum lugar da imensidão amazônica para contar a verdadeira história do que aconteceu naquelas terras entre 1920 e 1949? Se você está se perguntando como um genocídio desses pode ter acontecido no Brasil sem que ninguém soubesse, curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos desenterrar os segredos mais sombrios da nossa história, porque alguns crimes não podem simplesmente ser esquecidos. A manhã de 23 de junho de 1921 deveria ter sido um dia de esperança para os Puruborá. O sol nascia sobre as águas do rio Manuel Correia, como sempre havia nascido por centenas de anos. As crianças indígenas brincavam nas margens lamacentas enquanto suas mães preparavam a primeira refeição do dia. Os homens se organizavam para mais um dia de pesca e coleta. Era uma rotina milenar, um ritmo de vida que acompanhava os ciclos da natureza amazônica. Mas naquela manhã, algo estava diferente no ar. Havia uma tensão estranha pairando sobre a aldeia. Talvez fosse o barulho incomum vindo do posto recém-construído. Vozes falando em português, o som metálico de ferramentas, o odor de cigarro e suor de homens brancos. Ou talvez fosse a expressão preocupada nos rostos dos anciãos, que sussurravam entre si em sua língua ancestral sobre os estranhos que haviam chegado prometendo proteção. José Félix do Nascimento havia assumido o comando do posto indígena 3 de maio, com uma missão clara: integrar os índios Puruborá à civilização brasileira. No papel, parecia uma política humanitária. Na prática, seria o primeiro passo de um plano que levaria aquele povo à extinção. A primeira vítima foi uma criança. Seu nome se perdeu na história, como se perderam tantos outros nomes Puruborá. Era uma menina de talvez 8 anos que começou a apresentar febre alta e manchas vermelhas pelo corpo. Os pajés tentaram curar com suas ervas tradicionais, mas aquela doença era diferente de tudo que conheciam. Era sarampo, uma enfermidade europeia contra a qual os corpos indígenas não tinham defesa alguma. Em 3 dias, a menina estava morta. Em uma semana, outras 5 crianças apresentavam os mesmos sintomas. Em 2 semanas, 20 pessoas haviam sucumbido à epidemia. Os corpos se acumulavam mais rápido do que podiam ser enterrados, segundo os rituais tradicionais. O cheiro da morte começou a permear a aldeia. José Félix observava tudo com uma frieza perturbadora. Não havia médicos no posto, não havia remédios adequados, mas havia relatórios para serem enviados a Brasília. Relatórios que descreviam a situação como processo natural de adaptação e baixas esperadas no contato civilizatório. Como era possível que o órgão criado para proteger os índios não tivesse nenhum médico sequer? Enquanto os Puruborá morriam de doenças, chegavam notícias que faziam os sobreviventes tremerem de medo. Os seringalistas da região estavam recrutando trabalhadores para as colocações de borracha. Recrutando era um eufemismo. Na verdade, estavam sequestrando. Homens armados apareciam na aldeia durante a madrugada. Escolhiam os jovens mais fortes. Os arrancavam de suas famílias e os levavam para os seringais distantes. Lá, trabalhavam sol a sol, cortando seringueiras em condições desumanas, recebendo apenas farinha e rapadura como pagamento, dormindo em barracões imundos, proibidos de voltar para casa. Muitos nunca mais voltaram. As mulheres que ficaram na aldeia viviam em terror constante. Não sabiam quando seria a próxima batida, quando perderiam seus filhos, seus maridos, seus irmãos.
Algumas tentavam esconder os homens na floresta, mas José Félix tinha informantes entre os próprios índios, pessoas que ele havia corrompido com promessas de comida e proteção. E então começou a acontecer algo ainda mais sinistro. José Félix passou a observar atentamente as jovens órfãs, meninas que haviam perdido os pais para as epidemias ou cujos homens haviam sido levados para os seringais. Ele fazia anotações em cadernos que enviava regularmente para seus superiores. Anotações sobre idade, aparência física, docilidade. Estava catalogando mercadoria humana. As primeiras entregas começaram em 1923. José Félix recebia visitas de seringueiros que chegavam de barco pelo rio. Homens sujos, violentos, que chegavam com aguardente e sacos de farinha para negociar. As conversas aconteciam sempre longe dos ouvidos indígenas, mas o resultado era sempre o mesmo. Uma jovem Puruborá desaparecia durante a noite, levada rio abaixo para se tornar esposa de algum homem branco. Não havia cerimônia, não havia consentimento, não havia volta. As meninas simplesmente sumiam, como se a terra as tivesse engolido. Quando alguém perguntava por elas, José Félix respondia com a frieza de quem preenchia um formulário. Foram integradas à sociedade nacional. É o progresso chegando à Amazônia. Progresso. Era assim que chamavam aquele horror. A cada mês que passava, a aldeia Puruborá ficava menor, mais silenciosa, mais vazia. As vozes das crianças brincando se tornaram cada vez mais raras. As canções tradicionais pararam de ecoar pela floresta. Os rituais ancestrais foram sendo abandonados porque não havia mais pessoas suficientes para realizá-los. Em 1925, apenas 6 anos após a chegada do protetor José Félix, restavam menos da metade dos Puruborá originais. Os sobreviventes vagavam pela própria terra como fantasmas, falando em sussurros, evitando chamar atenção, tentando apenas sobreviver mais um dia naquele pesadelo que sua vida havia se tornado. E o mais aterrorizante de tudo era a certeza crescente de que ninguém viria salvá-los. O próprio governo brasileiro, através do SPI, estava orquestrando sua destruição. Como um posto criado para proteger, se transformou numa máquina de morte. Como funcionários públicos se tornaram carrascos de um povo inteiro. Emília Puruborá tinha 7 filhos quando José Félix chegou ao posto 3 de Maio. Em 1930, não tinha mais nenhum. Seu nome verdadeiro se perdeu na história, como se perderam tantos outros nomes do povo Puruborá. Mas décadas depois, quando finalmente encontraram uma sobrevivente, ela era conhecida apenas como Dona Emília. Uma senhora de olhos profundos que carregava em seu rosto enrugado toda a dor de uma mãe que havia perdido tudo, mas jamais havia perdido a esperança. Emília foi uma das poucas que viveu para contar o que realmente aconteceu naqueles anos sombrios entre 1920 e 1949. E sua história é a história de cada mãe Puruborá que viu seus filhos desaparecerem um por um, engolidos por uma máquina de morte que funcionava com a eficiência cruel da burocracia. O primeiro filho de Emília morreu de sarampo em 1924. Era um menino de 12 anos, forte como um guerreiro jovem, que ajudava o pai na pesca e já começava a aprender os segredos da floresta. Em 3 dias, a febre o consumiu completamente. Emília segurou seu corpo sem vida nos braços e chorou uma dor que não tinha palavras nem na língua portuguesa, nem na língua Puruborá. Ela procurou José Félix, implorou por ajuda, por remédios, por alguma explicação. A resposta foi um ombro frio e a sugestão de que era a vontade de Deus e que ela deveria aceitar os desígnios da civilização. O segundo filho foi levado para os seringais em 1925. Tinha 15 anos e acordou uma manhã com uma espingarda apontada para seu peito. Homens armados o arrastaram de casa enquanto Emília gritava, implorava, se jogava no chão, tentando impedir que levassem seu menino.
José Félix estava presente, observando tudo com os braços cruzados. Quando ela se dirigiu a ele em desespero, ele simplesmente disse: "É para o bem dele, vai aprender um ofício." Nunca mais soube notícias do filho. A terceira filha desapareceu de forma ainda mais cruel. Tinha apenas 14 anos quando José Félix a chamou para uma conversa particular no posto. Emília teve um pressentimento terrível e tentou acompanhar a menina, mas foi impedida pelos capangas do chefe do posto. 3 dias depois, sua filha havia sumido. José Félix explicou friamente que ela havia sido encaminhada para casamento com um colono da região de Guajará-Mirim. Casamento. Essa era a palavra que usavam para disfarçar o estupro institucionalizado. Emília pegou uma canoa e desceu o rio São Miguel à procura da filha. Visitou seringal após seringal, aldeia após aldeia, pedindo informações, mostrando um colar que a menina sempre usava, implorando por qualquer notícia. Levou 2 meses nessa busca desesperada. Quando finalmente voltou ao posto, estava sozinha e com o coração despedaçado. Jamais encontrou a filha. Os outros 4 filhos de Emília sucumbiram às epidemias sucessivas que varreram a aldeia entre 1926 e 1929. Gripe, beriberi, febres misteriosas que chegavam com cada novo grupo de brancos que visitava o posto. Emília os enterrou um por um com suas próprias mãos, seguindo os rituais ancestrais que José Félix tentava proibir. Mas Emília não era apenas uma mãe em luto, era uma guerreira. Em 1931, ela organizou um grupo de mulheres Puro-Borá para confrontar José Félix diretamente. Foram até o posto numa manhã de domingo, quando ele estava embriagado, e exigiram explicações. Queriam saber para onde haviam sido levadas suas filhas. Queriam saber por que não havia médicos para tratar as doenças. Queriam saber por que seus homens eram forçados ao trabalho escravo. A resposta de José Félix foi mandar seus capangas espancarem as mulheres. Emília levou uma coronhada na cabeça que deixou uma cicatriz que carregaria pelo resto da vida. Mas não desistiu. Ela começou a documentar tudo o que via. Não sabia escrever, mas tinha uma memória prodigiosa. Memorizava nomes, datas, rostos. Decorava conversas inteiras que ouvia escondida. Guardava pedaços de roupas das filhas que haviam desaparecido. Coletava provas de um crime que sabia que um dia seria descoberto. Emília tentou enviar denúncias para as autoridades em Porto Velho e Cuiabá. Ditou cartas para os poucos brancos alfabetizados que conhecia, pedindo intervenção, implorando por justiça. As cartas simplesmente desapareciam ou voltavam com carimbos oficiais, dizendo que o caso estava sendo analisado pelos órgãos competentes. Em 1935, quando tentou organizar uma fuga em massa dos sobreviventes Puro-Borá, foi presa e mantida em cárcere privado no próprio posto por 3 meses. José Félix a ameaçou de morte caso continuasse causando problemas para a administração. Mas Emília tinha algo que José Félix jamais conseguiu quebrar: a certeza de que a verdade um dia viria à tona. Quando o posto foi finalmente abandonado em 1949, Emília se recusou a deixar a região. Construiu uma pequena casa nas proximidades de onde havia sido sua aldeia original e ficou ali, sozinha, guardando a memória de seu povo. Durante décadas, foi considerada apenas uma velha índia maluca pelos poucos vizinhos que tinha. Até que, em 2001, pesquisadores finalmente a encontraram. Aos 90 e tantos anos, Emília ainda lembrava de cada nome, cada rosto, cada injustiça. Ela havia se tornado o arquivo vivo do genocídio Puro-Borá. Era a única pessoa no mundo que podia contar, com detalhes precisos, como um povo inteiro havia sido sistematicamente exterminado pelo próprio governo que deveria protegê-lo. Até onde você iria para salvar seus filhos? Até onde uma mãe pode chegar quando vê sua família sendo destruída e ninguém, absolutamente ninguém, se importa em ajudá-la?
Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que casos como esse ainda acontecem hoje em dia no Brasil? Em 1932, todos na região sabiam, todos calavam. A notícia se espalhava pelos rios como a fumaça das queimadas. Nos barracões dos seringais, nas vendas improvisadas dos povoados, nos acampamentos dos garimpeiros, a mesma conversa sussurrada. Os índios do posto estão sumindo. Alguns diziam que era doença, outros que era trabalho forçado. Os mais corajosos sussurravam a verdade. Era extermínio, mas ninguém falava alto. Ninguém se atrevia a denunciar oficialmente, porque todos sabiam que José Félix do Nascimento não trabalhava sozinho. A rede de cumplicidade se estendia como uma teia venenosa por toda a região do antigo território do Guaporé. Havia os seringalistas, que precisavam de mão de obra barata e sabiam que os índios escravizados não tinham para onde fugir. Havia os comerciantes, que vendiam produtos aos postos indígenas sem perguntar de onde vinha o dinheiro. Havia os funcionários públicos, que recebiam propinas para não investigar os relatórios suspeitos que chegavam de Brasília. E havia os próprios colonos, que viam na extinção dos Puruborá uma oportunidade de ouro, terras livres para ocupar. João Batista era um dos seringalistas mais prósperos da região. Seu barracão ficava a 2 horas de canoa do posto 3 de Maio, e ele sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Mais do que isso, ele participava ativamente do esquema. Recebia índios jovens como trabalhadores, pagava a José Félix com sacos de borracha e aguardente, e depois os mantinha em cativeiro nos seringais mais distantes. Em seus diários pessoais, encontrados décadas depois por pesquisadores, João Batista descrevia friamente como os bugres chegavam magros e assustados, e como, depois de alguns meses de trabalho, ficavam dóceis como animais domesticados. Ele também anotava com precisão contábil quantos índios havia adquirido a cada mês e quantos haviam se perdido na floresta. Eufemismo para morte por exaustão, doença ou tentativa de fuga. Mas João Batista não era a exceção, era a regra. A cumplicidade regional era tão profunda que existia um verdadeiro mercado paralelo de seres humanos operando às vistas de todos. Jovens indígenas eram negociadas como mercadoria entre seringais. Mulheres puruborá eram alugadas para trabalhos domésticos e sexuais. Crianças órfãs eram adotadas por famílias de colonos que as tratavam como escravos domésticos. E quando alguém ousava questionar, a resposta era sempre a mesma. É política do governo, é civilização chegando à Amazônia. Em setembro de 1943, um funcionário da 9ª Inspetoria Regional do SPI fez uma visita surpresa ao posto 3 de Maio. O que ele encontrou ali deveria ter causado um escândalo nacional. Deveria ter resultado em prisões imediatas e intervenção federal. Deveria ter salvado os últimos sobreviventes Puruborá. Não aconteceu nada disso. O relatório dessa visita, encontrado nos arquivos do Museu do Índio décadas depois, é um documento aterrorizante. Descrevia um local em completa decadência, onde os poucos índios sobreviventes vagavam como fantasmas em suas próprias terras. As instalações do posto estavam abandonadas, com telhados furados e paredes desabando. Não havia assistência médica, não havia escola, não havia sequer comida suficiente para alimentar as pessoas. Mas o mais chocante eram os detalhes que o inspetor anotou quase por acaso. Observei a presença de apenas 23 indígenas na área, sendo a maioria mulheres idosas e crianças pequenas. Não foi possível localizar homens adultos em idade produtiva. Quando questionado sobre isso, o senhor José Félix informou que eles estavam trabalhando em seringais da região para aprender ofícios civilizados. 23 pessoas. De uma população original de 600, restavam apenas 23 almas perdidas em 67.600 hectares de terra. O inspetor também documentou algo ainda mais sinistro.
Havia uma espécie de cemitério improvisado nos fundos do posto, com dezenas de cruzes de madeira marcando sepulturas rasas. Quando perguntou sobre aquilo, José Félix explicou que eram baixas naturais do processo de adaptação civilizatória. Baixas naturais. Assim, ele chamava o genocídio. Mas talvez o detalhe mais perturbador do relatório fosse uma observação aparentemente casual. Notei que várias das construções do posto foram erguidas utilizando madeira de demolição, provavelmente de antigas malocas indígenas. O senhor José Félix confirmou que foi necessário remover as habitações primitivas para construir instalações mais adequadas aos padrões civilizados. Eles haviam literalmente destruído as casas tradicionais Puruborá e usado a madeira para construir as instalações que serviam como base para o extermínio do povo. Era uma metáfora cruel da política indigenista brasileira. Usar os destroços da cultura indígena para construir as ferramentas de sua própria destruição. O inspetor enviou seu relatório para Brasília com uma recomendação urgente de intervenção imediata. O documento simplesmente desapareceu nos arquivos burocráticos da capital. Nenhuma providência foi tomada. José Félix continuou no comando do posto até sua morte, em 1949. E quando morreu, levou consigo todos os segredos sobre o destino de centenas de pessoas que haviam simplesmente evaporado da face da terra. O posto 3 de Maio foi oficialmente fechado. A área foi declarada sem população indígena residente. Os 23 sobreviventes se dispersaram pela região como folhas ao vento, tentando se misturar com a população regional para sobreviver. Em 1950, quando a FUNAI declarou os Puruborá oficialmente extintos, não restava mais nada no local que havia sido sua terra ancestral. Nem casas, nem túmulos, nem sequer uma placa indicando que ali, um dia, havia vivido um povo inteiro. Como é possível apagar completamente a existência de 600 pessoas sem deixar vestígios? Como uma operação de extermínio dessa magnitude pode funcionar por 30 anos sem que ninguém seja responsabilizado? Por mais de 50 anos, a versão oficial foi uma mentira meticulosamente construída. Quando os primeiros antropólogos chegaram à região nos anos 1960, já não encontraram mais nenhum vestígio dos Puruborá. As terras que antes abrigavam centenas de pessoas estavam ocupadas por fazendas de gado, plantações de café e pequenos povoados de colonos. Era como se aquele povo jamais tivesse existido. E foi exatamente isso que as autoridades queriam fazer acreditar. A primeira versão oficial que circulou por décadas era simples e conveniente. Os Puruborá haviam sido vítimas de epidemias naturais, uma tragédia inevitável do contato entre civilizações. Segundo os relatórios oficiais do SPI, doenças como sarampo e gripe haviam dizimado a população indígena, mas isso era um processo natural e previsível da integração nacional. O antropólogo Darcy Ribeiro, nos anos 1950, chegou a escrever sobre os Puruborá como um exemplo clássico de extinção por choque epidemiológico. Sua pesquisa, baseada inteiramente em documentos oficiais fornecidos pelo próprio SPI, pintava um quadro de tragédia inevitável, sem culpados, sem responsáveis, sem crimes. Era uma narrativa perfeita e completamente falsa. O problema era que Darcy Ribeiro e outros pesquisadores nunca tiveram acesso aos relatórios internos reais, às correspondências privadas, aos diários dos funcionários do posto. Eles basearam suas conclusões em documentos sanitizados, editados especificamente para esconder a verdade. Durante décadas, sempre que alguém questionava o destino dos Puruborá, a resposta padrão incluía uma defesa apaixonada do Marechal Cândido Rondon. Afinal, havia sido ele quem demarcara as terras indígenas em 1921. Havia sido ele quem criara o SPI com o nobre objetivo de proteger os povos nativos.
Como poderia estar envolvido no extermínio daqueles que deveria proteger? Rondon se tornou o suspeito mais inocentado da história. Sua reputação de protetor dos índios era inquestionável. Sua frase, morrer se preciso for, matar nunca, havia se tornado lendária. Era impossível que alguém com esse histórico pudesse ter permitido um genocídio. E, de fato, Rondon provavelmente não sabia o que estava acontecendo no posto 3 de Maio. Mas essa ignorância era, em si mesma, parte do problema. O Marechal havia criado um sistema de postos indígenas espalhados por uma área gigantesca da Amazônia, impossível de supervisionar adequadamente. Ele havia nomeado funcionários sem verificar adequadamente suas credenciais ou moral. Havia estabelecido uma política de integração civilizatória, que na prática abria as portas para os abusos mais terríveis. Rondon era, na melhor das hipóteses, culpado por negligência criminosa. Na pior, por cumplicidade através da omissão. Mas ninguém ousava questionar o herói nacional. Nos anos 1970, quando finalmente começaram a surgir perguntas mais insistentes sobre o destino dos Puru-Borá, a resposta oficial foi sempre a mesma. Os registros se perderam. Havia sido um incêndio no arquivo do SPI, ou uma enchente, ou simplesmente o tempo e a umidade amazônica que haviam deteriorado os documentos. Era conveniente demais para ser verdade. Pesquisadores passaram décadas tentando rastrear esses registros perdidos. Visitaram arquivos em Brasília, Porto Velho, Cuiabá, Rio de Janeiro. Encontraram documentos sobre praticamente todos os outros povos indígenas da região, mas sobre os Puru-Borá havia apenas lacunas suspeitas. Theodore Koch Grünberg havia documentado extensivamente a língua Puru-Borá em 1932, provando que o povo ainda existia e mantinha sua cultura viva. Mas quando pesquisadores tentaram encontrar os registros do SPI correspondentes àquele período, descobriram que exatamente aqueles anos haviam se perdido nos arquivos. Era como se alguém tivesse cuidadosamente apagado todas as evidências de um crime. Em 1985, um jovem promotor público de Rondônia, chamado Carlos Eduardo Brito, decidiu investigar por conta própria o que havia acontecido com os Puru-Borá. Havia ouvido histórias de seus avós sobre índios que haviam simplesmente desaparecido da região, e aquilo o incomodava. Brito passou 2 anos tentando reunir evidências. Entrevistou idosos da região, vasculhou arquivos municipais, procurou registros de óbitos, certidões de nascimento, qualquer coisa que pudesse indicar o que havia acontecido com aquele povo. Encontrou apenas silêncio. Os idosos se recusavam a falar, claramente com medo de alguma retaliação. Os arquivos municipais da época simplesmente não existiam mais. Os cartórios alegavam que todos os registros anteriores a 1950 haviam sido destruídos por motivos de espaço. Brito chegou ao ponto de contratar um detetive particular para investigar a família de José Félix do Nascimento, na esperança de encontrar diários, cartas, qualquer coisa que pudesse esclarecer o mistério. Descobriu que a família havia se mudado do estado logo após a morte de José Félix e que todos os seus pertences pessoais haviam sido queimados por motivos sanitários. Após 2 anos de investigação infrutífera, Brito foi obrigado a arquivar o caso. Não havia evidências suficientes para abrir um inquérito formal. Não havia sequer evidências suficientes para provar que um crime havia sido cometido. Em 1987, a FUNAI emitiu um documento oficial que selava para sempre o destino dos Puru-Borá nos registros brasileiros. Etnia oficialmente extinta desde 1949, inexistência de descendentes comprovados, caso arquivado definitivamente por ausência de objeto. Com essas poucas linhas, o governo brasileiro decretou que os Puru-Borá jamais existiram. Que nunca houve crime, porque nunca houve vítimas. Que nunca houve genocídio, porque nunca houve povo. Era a vitória final do silêncio sobre a verdade.
Durante 50 anos, essa versão oficial prevaleceu. Os Puruborá se tornaram apenas uma nota de rodapé nos livros de antropologia, um exemplo acadêmico de extinção por contato. Suas terras foram oficialmente liberadas para a colonização. Sua memória foi sepultada sob camadas de burocracia e esquecimento institucional. Mas será que realmente é possível apagar completamente um povo da história? Será que não restou ninguém, em algum lugar, que guardasse a verdade sobre o que realmente aconteceu? Em 1989, um linguista obsessivo mudou para sempre a história oficial dos Puruborá. Danny Moore não era detetive, mas tinha a tenacidade de um. Era pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi, especialista em línguas indígenas da Amazônia, e havia passado décadas documentando idiomas que estavam desaparecendo junto com seus últimos falantes. Para ele, cada língua morta representava séculos de conhecimento humano perdido para sempre. Mas havia algo no caso dos Puruborá que o incomodava profundamente. Moore havia lido os trabalhos de Theodor Koch-Grünberg, que documentara extensivamente a língua Puruborá em 1932. Havia estudado o vocabulário coletado por William Boontjes em 1968 com uma falante chamada Teresa. Se esses registros estavam corretos, significava que ainda havia falantes de Puruborá vivos apenas 20 anos antes. Como era possível que um povo inteiro tivesse simplesmente evaporado entre 1968 e 1989? A resposta oficial era sempre a mesma: extinção completa, por aculturação e miscigenação. Mas Moore não acreditava em extinções tão súbitas e totais. Sua experiência com outros povos amazônicos lhe ensinara que sempre sobrava alguém, sempre havia uma família escondida, um ancião esquecido, uma comunidade dispersa que mantinha viva a memória ancestral. Ele decidiu procurar. Danny Moore chegou a Guajará-Mirim em setembro de 1989 com uma mochila, um gravador e uma determinação que beira a obsessão. Seu plano era simples: vasculhar a região palmo a palmo até encontrar alguém que ainda lembrasse da língua Puruborá. Seus colegas acadêmicos achavam que estava perdendo tempo. Os funcionários da FUNAI local foram categóricos: não existem mais Puruborá. O caso foi encerrado décadas atrás. Os moradores locais olhavam para ele com desconfiança, como se fosse um lunático procurando fantasmas. Mas Moore não desistiu. Passou semanas visitando assentamentos rurais, povoados ribeirinhos, fazendas isoladas. Perguntava sempre a mesma coisa: você conhece alguém que fale a língua dos índios antigos desta região? A resposta era invariavelmente negativa, mas acompanhada de um olhar evasivo que o fazia suspeitar que as pessoas sabiam mais do que diziam. Foi numa tarde de outubro, numa vendinha perdida às margens do rio São Miguel, que Moore finalmente obteve sua primeira pista real. O dono do estabelecimento, um homem de cerca de 70 anos chamado Antônio, o puxou para um canto e sussurrou: tem uma velha ali no sítio do Limoeiro que às vezes fala umas palavras esquisitas. Diz que é língua de índio. Emília tinha 90 e poucos anos quando Danny Moore bateu à porta de sua casa no sítio Limoeiro. Era uma construção simples de madeira, cercada por um pequeno roçado onde ela cultivava mandioca e feijão. Vivia sozinha, cuidada esporadicamente por vizinhos que a consideravam apenas uma velha índia meio louca. Quando Moore se apresentou como pesquisador interessado na língua Puruborá, os olhos de Emília se encheram de lágrimas. Ela ficou em silêncio por longos minutos, como se não conseguisse acreditar que finalmente alguém havia vindo procurar por ela. Pensei que nunca mais ninguém ia querer saber dessas coisas, ela disse em português carregado de sotaque. Pensei que tinham esquecido que nós existimos. E então, pela primeira vez em décadas, Emília falou na língua de seus ancestrais.
Moore ligou o gravador e ouviu, fascinado, palavras que não eram ouvidas por praticamente ninguém há mais de 20 anos. Emília lembrava de cantigas de ninar que sua mãe cantava, de nomes de animais e plantas, de expressões cotidianas que usava com seus filhos antes de eles serem levados ou mortos. Mas havia mais. Emília não estava sozinha. Durante as semanas que Moore passou com ela mencionou outros 2 anciãos que também guardavam fragmentos da memória Puru-Borá. Havia Mané, um homem de 80 anos que morava numa fazenda próxima à Costa Marques, e havia Dona Rosa, uma senhora que vivia com a família em Seringueiras. Moore os encontrou um por um e fez uma descoberta que o deixou em choque. Os 3 não apenas lembravam da língua Puru-Borá, eles lembravam dos eventos que haviam levado ao quase extermínio de seu povo. Tinham sido crianças e adolescentes durante os anos de terror no posto 3 de Maio. Haviam testemunhado as epidemias, os sequestros, o tráfico de mulheres, a corrupção de José Félix. Eram as únicas testemunhas vivas de um genocídio que havia sido oficialmente apagado da história. Moore passou 3 meses gravando depoimentos, coletando vocabulário, documentando tudo que os 3 anciãos conseguiam lembrar. O resultado foi uma coleção de 130 itens lexicais, canções tradicionais e, mais importante, relatos detalhados sobre o que realmente havia acontecido entre 1920 e 1949. Mas Moore sabia que precisava de mais do que sua palavra para convencer a comunidade acadêmica. Precisava de prova científica irrefutável de que aquelas pessoas eram, de fato, descendentes diretos dos Puru-Borá originais. A análise linguística foi conclusiva. O vocabulário coletado por Moore correspondia exatamente ao documentado por Koch Grünberg em 1932 e por Boontjes em 1968. Não havia dúvida. Aqueles 3 anciãos eram falantes nativos da língua Puru-Borá, língua que supostamente havia sido extinta décadas antes. Era a prova científica de que o povo Puru-Borá não havia desaparecido. Havia sobrevivido, escondido, silenciado, mas não extinto. A descoberta de Moore mudou sua vida para sempre. Ele deixou de ser apenas um linguista acadêmico e se tornou um defensor apaixonado da causa Puru-Borá. Passou os anos seguintes documentando não apenas a língua, mas a história oral do genocídio que havia sido sistematicamente ocultado. Seus relatórios científicos sobre os Puru-Borá causaram um terremoto na comunidade acadêmica brasileira. Como era possível que um povo declarado oficialmente extinto ainda tivesse falantes vivos? Como os órgãos oficiais haviam se enganado tão completamente? A resposta era ainda mais perturbadora. Eles não haviam se enganado. Haviam mentido deliberadamente. O trabalho pioneiro de Moore abriu as portas para uma nova geração de pesquisadores obcecados pela verdade sobre os Puru-Borá. Ana Vilaciga Lúcio, também do Museu Goeldi, assumiu a missão de documentar completamente a língua e a cultura dos sobreviventes. Galúcio era ainda mais meticulosa que Moore. Ela não se contentava apenas em coletar palavras, queria entender todo o sistema cultural por trás da língua. Queria saber como os Puru-Borá se organizavam socialmente, quais eram seus rituais, como percebiam o território, como lidavam com a morte e o nascimento. E, principalmente, queria entender como haviam conseguido sobreviver décadas de perseguição e apagamento oficial. Como é possível que 3 pessoas conseguissem preservar sozinhas a memória de um povo inteiro? Como a ciência finalmente conseguiu provar o que as autoridades tentaram esconder por 50 anos? Em 2012, a verdade finalmente veio à tona. E ela era ainda mais aterrorizante do que qualquer um imaginava. Quando pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade abriram os arquivos secretos do relatório Figueiredo, encontraram 7.000 páginas de horror puro. Documentos que haviam sido enterrados por décadas nos porões do Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
evidências de crimes que fariam qualquer serial killer parecer amador. O genocídio dos Puruborá não havia sido um acidente, não havia sido negligência, não havia sido um efeito colateral infeliz da política indigenista. Havia sido deliberado, planejado, sistematizado. José Félix do Nascimento era apenas uma peça numa engrenagem muito maior. O relatório Figueiredo revelou que o próprio Serviço de Proteção ao Índio havia se tornado uma máquina de extermínio, operando com a bênção silenciosa do governo federal. Havia manuais internos do SPI instruindo funcionários sobre como acelerar o processo de integração de povos considerados economicamente inviáveis. Havia relatórios detalhando o uso de trabalho escravo indígena como fonte de financiamento para os postos. Havia correspondências entre chefes de posto discutindo friamente como redistribuir mulheres indígenas para pacificar seringalistas da região. Mais chocante ainda, havia uma lista classificada de povos indígenas considerados prioritários para a extinção pelo próprio governo brasileiro. Os Puruborá estavam nessa lista. A ordem vinha de cima, muito de cima. Durante décadas, todos procuraram culpados externos. Seringalistas gananciosos, colonos racistas, funcionários corruptos. Mas o verdadeiro responsável pelo genocídio Puruborá usava terno e gravata em Brasília, assinava decretos oficiais e justificava seus crimes com a retórica do progresso nacional. Era o próprio Estado brasileiro, o mesmo Estado que criara o SPI para proteger os índios. O mesmo Estado que demarcara terras indígenas no papel enquanto as entregava para exploração econômica na prática. O mesmo Estado que financiava postos indígenas com verbas que eram desviadas para enriquecer funcionários e empresários. José Félix não era um monstro solitário. Era um servidor público cumprindo ordens superiores. Ordens que incluíam eliminar populações indígenas que ocupavam terras cobiçadas pela economia nacional. Em 16 de outubro de 2001, algo milagroso aconteceu no sítio de Dona Emília. 40 pessoas se reuniram para o primeiro encontro de parentes Puruborá em mais de 50 anos. Eram descendentes dos sobreviventes, pessoas que haviam crescido escondendo sua identidade indígena, famílias que viviam há décadas fingindo ser apenas caboclos para não sofrer perseguição. Ana Vilaci Galúcio estava lá, gravando tudo. Danny Moore também. E pela primeira vez desde 1949, vozes falaram publicamente na língua Puruborá sem medo de represálias. Dona Emília, então com mais de 90 anos, chorou durante todo o encontro. Eu sabia que vocês não tinham morrido todos. Ela repetia para cada pessoa que chegava. Eu sabia que iam voltar. Era o ressurgimento oficial de um povo que havia sido declarado extinto. Mas a vitória veio com um gosto amargo. Hoje, os Puruborá vivem na aldeia Aperói, uma pequena comunidade de cerca de 40 pessoas que luta por reconhecimento oficial e demarcação de território. Eles falam português, trabalham em roças, enviam os filhos para escolas da região. Apenas alguns anciãos ainda lembram fragmentos da língua original. Conseguiram sobreviver ao genocídio, mas perderam quase tudo no processo. Nenhum dos responsáveis pelo extermínio foi jamais punido. José Félix morreu de morte natural em 1949. Os seringalistas que compraram seres humanos morreram ricos e respeitados. Os funcionários do SPI, que elaboraram as políticas genocidas, se aposentaram com pensões do governo. E as terras tradicionais Puruborá continuam ocupadas por fazendas e assentamentos, protegidas por títulos de propriedade que o próprio governo emitiu depois de declarar o povo extinto. O genocídio dos Puruborá foi quase o crime perfeito. Não deixou cadáveres em valas comuns. Não deixou campos de concentração para serem descobertos décadas depois.
Deixou apenas documentos enterrados em arquivos que ninguém consultava e sobreviventes silenciados pelo terror. Se não fosse pela obsessão de alguns pesquisadores e pela memória heróica de 3 anciãos, esse crime teria permanecido para sempre impune. O povo Puru-Borá teria realmente desaparecido da história, como planejado. Mas será que esse foi um caso isolado? Quantos outros povos indígenas passaram pelo mesmo processo e não tiveram a sorte de ter sobreviventes que preservassem a memória? Quantos outros genocídios administrativos aconteceram na Amazônia sem que jamais soubéssemos? E, principalmente, quantos ainda estão acontecendo hoje, disfarçados de política de desenvolvimento, de progresso, de integração nacional? Os Puru-Borá conseguiram voltar dos mortos para contar sua história. Mas será que todos os fantasmas da Amazônia terão a mesma sorte? Se essa história te impactou, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque existem centenas de casos como esse esperando para serem desenterrados. A verdade pode demorar décadas para vir à tona, mas ela sempre vem, e quando vem, muda tudo.